Olá, gente. Vamos mais a um vídeo sobre o cangaço. Eu tenho postado alguma matéria sobre o cangaço, né? E aparecem as pessoas que criticam, outros aceitam, mas eu vou citar aqui um André Cristiano, que até mandou o telefone para mim. Como que eu vou falar com alguém que o perfil não tem a foto, né? Não tem os dados da pessoa? Eu não faço isso, porque eu iria incorrer em problemas, né? Eu não conheço a pessoa, eu vou falar com uma pessoa que eu não conheço? Não. Se quer criticar, se quer falar, é um direito de cada um. Agora, o meu trabalho continuarei fazendo, porque essa senhora não sabe nada de nada sobre o cangaço. Será, André, que você sabe alguma coisa sobre o cangaço? Você é um simples, talvez, leitor e talvez não saiba nem interpretar a história, um fato social, né? Um fato histórico, né? Eu não sei sua formação acadêmica, né? Não sei aonde você estudou, você não mostra uma tese, você não mostra nada, aí simplesmente fica criticando. Pois então, quando você quiser criticar, é um direito seu, nós respeitamos as ideias das pessoas, né? E respeitamos a sua forma de ver, de querer, digamos assim, falar sobre um fato que talvez você nem conheça, certo? Mas você quer falar, você fala, é livre para falar, certo? Mas eu estava falando exatamente sobre o livro de um primo nosso, Leonardo Ferraz Gominho, tem Ferraz eu também tenho, né? Que ele fez uma biografia e acrescentou mais dados sobre o Neneto, certo? E sobre o Virgulino. E também me reportando a Júnior Almeida, que eu conheço pessoalmente, está aqui o livro dele, né? Só não consegui encontrar aqui a biografia de Júnior Almeida, né? Mas é uma pessoa que escreve sobre o cangaço, né? E falaram sobre um fato que ocorreu lá próximo de Garanhuns, em Serrinha do Catibau, e esse lugar denominado já, deixa eu me ver aqui como é o nome da cidade, é um lugar tão estranho, Paranatama, né? Era distrito, pertencia ao município de Garanhuns, passou a cidade e então agora surgem os fatos que o Virgulino passou lá. Então, o que eu quis mostrar é que, à época, as pessoas realmente viviam apavoradas com os furtos, os roubos, as mortes, né? Atribuídas àquelas pessoas, a cangaceiros. Nem sempre era o Virgulino, certo? Primeiro, o Júnior falou que antecede ao Virgulino, ele fala aqui no cangaceiro o rifle de ouro, né? Que é conhecido, né? Então, ele vai falar que passou em Canhotinho, eu não sabia, né? Eu morei em Canhotinho, eu não sabia, né? E depois também vai falar sobre outras pessoas, aqui tem no livro do Leonardo, certo? Um cangaceiro também, vejam só, né? Tudo liga ao crime. Eu falo na parte da criminalidade, da criminologia, certo? Um Jeremias de Santos francês. Aí dizem que o Virgulino passou lá em Serrinha do Catimbau, né? E lá a Maria, entre Serrinha do Catimbau, esse lugar também já para, deixa eu ver aqui o nome da cidade. Antigamente não era cidade não, viu gente? Passou a cidade em 1963, e já para, onde que eu anotei aqui, deixa eu ver se eu consigo tanta anotação. A Paranatama, desculpa aí, o lápis aí anterior, Paranatama, certo? Que ele ficava, que era, o Virgulino passou e fica, né?
situado bem próximo à Serrinha do Catimbau, próximo ali de Canhotinho, de Lagedo, certamente de Jurema, Angelim, aqueles lugares por ali, Garanhuns, certo? Então, aqueles lugares ali onde são citados, né, era aquela época do ano de 1938 e os fatos ocorreram antes, né, as pessoas já ficavam muito atentas a ataques, né, de pessoas, de criminosos, né? Não eram talvez aqueles criminosos, conforme eu falei o nome aqui, o Jeremias já havia passado por lá, esse Jeremias Santos francês, né? E já foi citado, né? E nem sempre eram os grupos lampiônicos que passavam por lá, né? E quando o Virgulino, o famoso rei do cangaço, passou nesse lugar, né, de Paranatama, que não era Paranatama antes, né, aí ele se evadiu. Por quê? Porque a mulher que o acompanhava, a amásia dele, que era Maria de Ideia, depois apareceu o nome de Maria Bonita, essa mulher foi atingida e levaram numa o pessoal usava antigamente, colocava digamos assim, um pau no ombro de um homem e no outro 2 homens levavam, e aqueles feridos, eles carregavam, porque para não deixar vestígio por onde passaram, e nesse embate ali que não era guerra não, viu gente, guerra é outra coisa totalmente diferente. Aí eles correram e levaram a Maria para cuidar da Maria em Saulo, num lugar de Serra do Tará, né? Vejam, o que eu observei é a distância dos lugares, o quanto eles precisavam andar, correr, para não morrer, mas os cangaceiros sabiam que a morte era praticamente, digamos assim, era uma coisa que eles já tinham, assim, qualquer combate, qualquer embate, né, qualquer encontro que houvesse com os policiais, eles poderiam morrer ou matar, né? E alguns cangaceiros eram mortos e enterrados naqueles lugares, porque eles não iam sair, primeiro que não podiam se enterrar em cemitério. Sabe por quê? Porque eram criminosos. E quem era que enterrava aqueles cangaceiros lá nos cemitérios dos municípios? Quem era que ia prestar queixa? Foi isso que eu falei. Quem foi que prestou queixa para surgir o sumário crime? Né? Quem foi que foi prestar queixa? Se foi a Maria que foi atingida, a Maria tem 2 nomes. Tem 2 Marias, que eu até anotei. Talvez eu não localize agora o nome dessas 2 Marias. Deixa eu ver se eu consigo aqui, né? Bom, certo é que a Maria, que era a amásia do Virgulino, ela foi atingida e carregaram ela. Por quê? Porque se ela ficasse ali, se ela fosse presa, ela iria ter que falar e iria ter que entregar aqueles grupos ali, certo? E então ficava difícil também para as polícias perseguirem essas pessoas que andavam assaltando, tanto que no lugar ali de Paranatama, né, o pessoal já estava armado de rifle, de bala, de tudo. Para quê? Para combater qualquer indivíduo que chegasse ali, qualquer agressor, né? Qualquer grupo ou qualquer pessoa que chegasse assaltando. O que mais acontecia era isso. Por que eles procuravam lugares assim? Porque ficava mais distante das cidades um pouco maiores, né, que tivesse um número maior de habitantes, né, e que tivesse uma delegacia, que tivesse uma cadeia pública, né, que tivesse policiais, né. Então, foi isso que eu quis mostrar. E então, as pessoas se ofendem. Porque você não sabe nada sobre o cangaço. Você que sabe tudo, né? Você que sabe tudo, você nos ensine, né? A gente está para estudar, para aprender, para dialogar. Agora não aparece, só aparece para fazer críticas, né? Para fantasiar. Por exemplo,
tem um museu em Paranatama. E esse museu tem quantas peças que podem provar, por exemplo, que aquela capa, eu não sei se a Maria usava uma capa de Vison, ou uma capa, que capa era essa que a Maria deixou cair? Se carregaram a Maria numa rede, né? Tá igual a história da Nenê do Ouro, né? Que dizem que foi morta, né? E que, digamos assim, depois pegaram um depoimento de uma senhorinha que tinha 5 anos na idade e a senhorinha disse que se lembra perfeitamente quando essa Nenê do Ouro foi morta, né? E que surgiu digamos assim, um monte de gente. Como que ia surgir um monte de gente num lugar praticamente ermo, que era no meio dos matos, né? Aí inventaram 1000 coisas para fantasiar a história da Nenê do Ouro. Depois dizem até que ela foi, depois de morta, a Nenê do Ouro, que era a Másia do Luiz Pedro, né? Inventaram que a Nenê do Ouro foi estuprada depois de morta, quer dizer, teve o corpo vilipendiado, né? Esse foi o termo usado e que é o correto, né? E depois os cachorros fizeram sexo com aquela criatura já morta. Isso é uma ofensa às mulheres, né? Mesmo que fosse uma cangaceira, uma pessoa delinquente, mas isso é uma ofensa às mulheres. No tempo de hoje, se tivesse, conforme essa pessoa que criticou aí, se fosse hoje, né? Esse André Cristiano, se fosse hoje, eles eram todos considerados pedófilos, porque eles pegavam as menininhas, as garotinhas, e levavam para estuprar, conforme você falou, na Sila, né? A Sila tinha não sei quantos nomes, ela não foi criada pelos pais, ela não reconheceu os irmãos dela, que eram cangaceiros, né? Ela, quando foi, depois de mais de 3 décadas que ela deu aquelas entrevistas, o marinheiro, aqueles cangaceiros, né? Ela não foi criada com os irmãos, ela não conhecia os irmãos, não reconheceu os irmãos. Por quê? Porque era assim, era dessa forma. Pegar psicopata não é fácil, gente. Né? Pegar um lampião, um psicopata, um serial killer como Lampião não era fácil, não. Hoje ainda é difícil, você imagina naquela época, em 1926, 27, 24, porque o Virgulino já nasceu psicopata. O sistema límbico do Virgulino não funcionava, certo? Então ele podia matar, beber sangue, tocar fogo, fazer tudo isso, porque era um psicopata, certo? Então, se quer contestar, acontece com argumentos lógicos, sólidos, parta do fato, né? E não não fique imaginando nem fantasiando, viu? Eu só estou falando em seu nome, que nem merecia muito falar em seu nome, né? Porque você não se identifica, você põe um comentário, quando a gente vai atrás procurar o seu perfil é falso, né? Por que não coloca lá? Por que não mostra suas teses? Por que não mostra sua formação acadêmica? Viu? Deixe de querer dar opinião no que você não sabe. Ou talvez, se você é uma pessoa tão eloquente, né, que você falou até em pessoas de um alto nível, capacidade intelectual, porque eu admiro Oswaldo Cruz, né? Então, você falou no nome de Oswaldo Cruz, então se identifique, diga qual é a sua profissão, diga o que é que você faz em sua vida, para poder você fazer uma crítica séria e não fazer fake news, porque o que mais tem dentro da história do cangaço é fake news, porque o nome hoje é bonito, ou então mentira mesmo, ou então imaginação fértil, né? E com vontade de receber like e receber dinheiro, né? Vender livros, vender história falsa, né? Aí você pode se pronunciar, mas desde que
você se pronuncie se identificando, porque é muito perigoso, né? Hoje a gente aceitar uma pessoa, põe um comentário lá e não põe a foto, não diz o que faz, não sabe o que diz e fica criticando. Por enquanto, é só a resposta para você, ok? Vou repetir o nome. André Cristiano é um nome muito comum. André Cristiano. Cristiano é um nome comum. E André também. Se identifique, por favor.